E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço. A gente adora se reunir com vocês aqui para mergulhar em um novo tema. É verdade. E hoje a gente vai se aprofundar no significado da Quaresma. É um período que, para muita gente, é cheio de tradições e de uma chamada reflexão, né? A gente quer, junto com vocês, tentar entender melhor o que está no coração desse tempo, quais são as raízes e por que a Quaresma ainda ecoa tão forte na vida da gente, mesmo no meio de toda a correria do dia a dia. Exato. Isso aí, hoje a gente vai entender a Quaresma como um tempo de mudança interior, de olhar para dentro e principalmente de se preparar para celebrar a Páscoa. É isso aí. A gente vai buscar nas tradições cristãs, católicas e também, é claro, na Bíblia, as bases, né, os fundamentos desse período. E a gente espera que você que está aí ouvindo a gente agora, independentemente da sua fé, encontre algo que te toque, te inspire, uma oportunidade de renovar as energias nesse ritmo tão intenso que a gente vive, né? É isso mesmo. Então, para a gente começar essa nossa imersão, vamos direto ao ponto, né? O que é a Quaresma? De onde vem esse nome e qual a importância dentro do calendário religioso? Olha, a palavra quaresma tem uma história bem interessante. Ela vem do latim, quadragesima, que significa 40. E esse número 40, ele tem um simbolismo muito forte na Bíblia. Ele aparece em momentos cruciais, sempre ligado à ideia de provação, de purificação, de aprendizado, de preparação para algo novo que está por vir. Ah, é verdade. Me lembro de vários exemplos. Os 40 dias do dilúvio, por exemplo, né? Uma grande purificação para um novo começo. E também os 40 anos da jornada do povo de Israel pelo deserto. É um tempo de aprendizado antes de chegar na Terra Prometida. É isso aí. E tem mais, hein? Os 40 dias que Moisés passou lá no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, os 40 dias da caminhada de Elias até o Monte Horebe, onde ele teve um encontro profundo com Deus. E, claro, os 40 dias de Jesus no deserto, antes de começar a sua missão. Nossa, é impressionante como esse período de 40 dias se repete, né? E como a Quaresma se encaixa nessa história toda. A Quaresma, seguindo dessa tradição, né, nos convida a viver um deserto espiritual. É um tempo para a gente parar, refletir e renovar o nosso interior. Se preparar para celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus, que é a base da nossa fé. Entendi. No calendário litúrgico, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa, antes da ceia do Senhor, que abre o tríduo pascal. Essa ideia de deserto espiritual é muito interessante. A gente podia explorar um pouco mais o que esse símbolo do deserto representa na Quaresma, né? Claro, com certeza. A experiência do deserto é central para a gente entender o significado da Quaresma. Se a gente pensar no exemplo de Jesus, né, levado para o deserto logo após o batismo, a gente vê que o deserto, nas Escrituras, ele não é só um lugar físico, árido, isolado, né? Ele se torna um símbolo de provação, mas também um espaço privilegiado para encontrar Deus. O deserto físico, com isolamento, a falta do essencial, ajuda a gente a entender o que seria esse deserto dentro da gente, né? Exato. No deserto físico, a gente se despe de tudo que é supérfluo, depende totalmente de Deus para sobreviver. Da mesma forma, o deserto espiritual representa os momentos de crise, de vazio, de provação na nossa vida. É um chamado para a gente se desapegar do que nos afasta de Deus, sabe? Os apegos, as preocupações e focar no que realmente importa. E as tentações que Jesus enfrentou no deserto, como elas se conectam com a nossa experiência da Quaresma hoje em dia? Olha, as 3 tentações de Jesus no deserto são muito atuais. A primeira, a tentação de transformar a pedra em pão, né, para matar a fome, fala sobre a gente colocar as necessidades materiais acima de tudo, a busca por prazer imediato, né? A Quaresma nos lembra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Um convite para a gente buscar algo além do material. É verdade. A segunda tentação, a de se atirar do templo para que os anjos o salvassem, para todo mundo ver seu poder. Essa tentação nos alerta sobre a busca por aprovação, por status, né? Algo tão presente hoje com as redes sociais e tudo mais. A Quaresma nos convida à humildade, a confiar em Deus sem precisar de holofotes, sabe? Buscar uma aprovação que vem de dentro. Faz sentido. E a terceira tentação, a de ter poder sobre todos os reinos do mundo, em troca de adorar. Essa mostra o perigo da ambição pelo poder, pelo controle que pode nos desviar do caminho do bem. Jesus resistiu a essas tentações, né, mostrando que a Quaresma é um tempo para a gente se libertar dessas ilusões, desses atalhos que o mundo oferece, mas que no fundo nos afastam do que realmente importa. A Quaresma seria então um caminho de conversão. Mas o que significa de fato essa conversão? A palavra conversão vem do grego metanoia, que significa uma mudança profunda na nossa mente, no nosso coração. Não é só mudar hábitos, é voltar-se para Deus de verdade. O profeta Joel faz um chamado. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e prantos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É forte essa imagem, né? Sim, é um chamado para uma mudança interior verdadeira. A Quaresma é um tempo para a gente se perguntar: o que eu preciso mudar na minha vida?
Quais são meus vícios, os hábitos que me afastam do bem? Como posso fortalecer minha fé, minha compaixão e viver de acordo com o que eu acredito? E como essa conversão se manifesta na prática durante a quaresma? O que a gente pode fazer concretamente? A tradição nos apresenta 3 pilares, né? O jejum, a oração e a caridade. O jejum não é só se privar de comida, mas é um exercício de disciplina que fortalece nosso espírito, ajuda a controlar nossos impulsos, a ter foco. A oração é a gente fortalecer a nossa comunicação com Deus, né? Dedique mais tempo para isso, para escutar, refletir. E a caridade, que vai além da ajuda material, é se abrir para o outro, especialmente quem mais precisa. É colocar a solidariedade em prática. E a quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma. Qual o significado desse ritual das cinzas? A quarta-feira de cinzas é um momento cheio de simbolismo. Receber as cinzas na testa, junto com a frase "lembra-te que és pó e ao pó retornarás", nos conecta com a nossa fragilidade, com a nossa finitude. É uma passagem do livro de Gênesis, né? Que nos Pois é. coloca diante da nossa natureza passageira. Exatamente. Mas as cinzas não representam só a fragilidade, elas também são um sinal de humildade, de reconhecer a nossa pequenez, a nossa necessidade de Deus. E ao mesmo tempo elas trazem uma mensagem de esperança. Apesar da nossa fragilidade, a gente acredita na força de Deus, na possibilidade de recomeço, de perdão, de uma vida nova. É verdade. E como a gente pode trazer esse significado da quaresma para o nosso dia a dia, para a realidade que a gente vive? Essa é uma pergunta importante. No mundo cheio de estímulos, com tantos desafios, como o individualismo, as injustiças sociais, a crise ambiental e muitas vezes uma busca superficial por sentido, a quaresma nos convida a parar, olhar para dentro e repensar nossas prioridades. Você falou dos desertos que a gente enfrenta hoje. Como eles se manifestam nesse mundo moderno? A gente pode pensar no deserto espiritual como essa dificuldade de encontrar silêncio, introspecção num mundo tão barulhento, acelerado, digital. Como a gente pode usar esse tempo da quaresma para se conectar com a gente mesmo, com o outro, num ambiente que muitas vezes nos isola, nos distrai. Como a gente pode jejuar de informações desnecessárias, ter uma oração mais presente, fazer gestos concretos de caridade na nossa rotina. São perguntas que a gente precisa fazer, né? Qual a mensagem central da quaresma pra gente, aqui e agora? A mensagem é que a quaresma não é um tempo de tristeza, de privação, mas um tempo de oportunidade. É um tempo para crescer, para renovar a nossa caminhada. Como o Papa Francisco disse, a quaresma é um tempo para ajustar a melodia da nossa vida ao Evangelho, para reencontrar o caminho que nos leva a uma vida mais plena, mais significativa. É um caminho de transformação que nos prepara para celebrar a Páscoa com um coração renovado, cheio de esperança. É isso aí. Essa conversa foi muito rica, muito inspiradora. Pra gente finalizar, você pode relembrar os pontos principais que a gente explorou hoje. Claro, a gente viu que a quaresma são 40 dias que antecedem a Páscoa, um tempo com raízes no simbolismo bíblico do número 40, representando preparação através de desafios e aprendizados. Exploramos o significado do deserto como lugar de encontro com Deus, mas também de enfrentamento das nossas próprias dificuldades, assim como Jesus vivenciou. Vimos a quaresma como um caminho de conversão, uma mudança interior que se expressa através do jejum, da oração e da caridade. E refletimos sobre o sentido da quarta-feira de cinzas, o ritual das cinzas como um lembrete da nossa humanidade, da nossa fragilidade, mas também da nossa esperança. E para você que nos acompanhou nessa reflexão, fica o convite para pensar sobre os seus próprios desertos, as áreas da sua vida que pedem renovação. Como você pode viver a quaresma de uma forma que faça diferença no seu crescimento pessoal e espiritual. E para terminar, a gente deixa uma última pergunta. Como essa busca por reflexão e mudança que a gente cultiva na quaresma pode continuar presente na nossa vida depois desse período? Como ela pode influenciar nossas escolhas, a forma como a gente se relaciona com o mundo. Muito obrigado pela conversa, foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E a você, nosso ouvinte, muito obrigado por embarcar com a gente nessa jornada. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado, te ajudado de alguma forma. Não esquece de deixar o seu like, comentar no vídeo, a gente quer saber a sua opinião. É isso aí. E para quem está acompanhando a gente aqui do Brasil, um resumo rápido do que a gente conversou. Falamos sobre a origem e o significado da quaresma, os 40 dias que nos preparam para a Páscoa, o simbolismo do deserto, o chamado à conversão através do jejum, da oração e da caridade, e o significado da quarta-feira de cinzas. Esperamos que essa conversa ajude você a viver esse tempo de uma forma mais profunda e consciente. É isso aí. Até a próxima!